Evangelho segundo João, capítulo 3. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: Na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: Como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: Como pode ser estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Na verdade eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Após estas coisas, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. E João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e eles vinham e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então levantou-se uma questão entre alguns dos discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos os homens vão até ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir.
Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que está na terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E o que ele tem visto e ouvido, isso ele testifica, e nenhum homem aceita o seu testemunho. Aquele que tem recebido o seu testemunho estabeleceu o seu selo que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e tem dado todas as coisas em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 4. A mulher de Samaria. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber", pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: "Como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos." Jesus respondeu e disse-lhe: "Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva." Disse-lhe a mulher: "Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu e disse-lhe: "Qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai, chama o teu marido e vem cá." A mulher respondeu e disse: "Eu não tenho marido." Disse-lhe Jesus: "Tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade." Disse-lhe a mulher: "Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." A mulher disse-lhe: "Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Jesus disse-lhe: "Eu o sou, o que fala contigo."
E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum homem lhe disse: "O que tu procuras?" ou "Por que tu falas com ela?" A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: "Vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo?" Então eles saíram da cidade e foram até ele. Enquanto isso, os seus discípulos lhe suplicavam, dizendo: "Mestre, come." Mas ele lhes disse: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: "Acaso algum homem lhe trouxe algo de comer?" Jesus disse-lhes: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses, e então virá a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. E o que ceifa recebe salário, e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa possam juntamente se regozijar. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros homens trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testificou: "Ele me disse tudo o que eu tenho feito." Assim então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse com eles. E ele ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da sua própria palavra. E diziam à mulher: "Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo." Ora, após os 2 dias, ele partiu de lá e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Então, quando ele chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles foram à festa. Assim, Jesus veio novamente a Caná da Galiléia, onde ele da água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe para descer e curar o seu filho, porque ele já estava à morte. Então Jesus lhe disse: "Se não virdes sinais e maravilhas, não crereis." O nobre disse-lhe: "Senhor, desce antes que o meu filho morra." Disse-lhe Jesus: "Vai pelo teu caminho, o teu filho vive." E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e ele foi em seu caminho. E enquanto ele descia, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe contaram, dizendo: "O teu filho vive." Perguntou-lhes, pois, a que hora ele começara a melhorar, e disseram-lhe: "Ontem, à 7ª hora, a febre o deixou." Assim o pai reconheceu que foi na mesma hora em que Jesus lhe dissera: "O teu filho vive", e creu nele e toda a sua casa. Este foi o 2º milagre que Jesus fez quando ele ia da Judéia para a Galiléia. João, capítulo 5. A cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres.
Nestes jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era o Shabat. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É dia do Shabat, não te é lícito carregar teu leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele mesmo disse: Toma o teu leito e anda. Então eles perguntaram: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado, por causa da multidão naquele lugar. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que tu já estás são. Não peques mais, para que te não aconteça coisa pior. O homem partiu e contou aos judeus que era Jesus o que o curara. E por isso os judeus perseguiam a Jesus e buscavam matá-lo, porque ele fazia estas coisas no dia do Shabat. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Portanto, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o Shabat, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Então respondeu Jesus e disse-lhes: Na verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazendo, porque todas as coisas que ele faz, o Filho também da mesma forma o faz. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque assim como o Pai levanta os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, para que todos os homens honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Na verdade eu vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para também executar julgamento, porque ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão, e os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João,
e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho vindo de homem, mas eu digo estas coisas para que possais ser salvos. Ele era a luz que iluminava e resplandecia, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, essas obras que eu faço testemunham de mim, que o Pai me enviou. E o próprio Pai que me enviou tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque vós não credes naquele que ele enviou. Examinai as Escrituras, porque nelas pensai que tendes a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo honra dos homens, mas eu vos conheço e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, e não buscais a honra que vem só de Deus? Não penseis que eu vos hei de acusar para o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós confiais. Porque se vós cresseis em Moisés, teriam crido em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?